Agora, nós vamos para alguns questionamentos que as pessoas fazem em textos da Sagrada Escritura no Brit Hadashah. É o próximo slide que nós vamos ler, porque eu sei que são perguntas que vocês que estão em Teshuvah muitas vezes são confrontadas por outras pessoas, né? Então, não, um antes desse. Não, passa então, acho que é um. Isso, esse, perfeito. Olha só, então Timóteo, né? Vamos lá. Timóteo, capítulo 4. Então vamos ver o que está escrito aqui. Timóteo, capítulo 4. Vamos ver numa tradução mais sincera, mais fiel, o que está escrito. Timóteo, capítulo 4. Olha só. Gabriel vai achar, mas eu vou ler. Hoje eu trouxe uma Bíblia Peshita, que é uma tradução direto dos escritos em aramaico. Tá? A Bíblia que você usa é traduzida do grego, não é? E nós temos a opção de uma tradução que é feita direto do aramaico, chama Peshita. Tá? Nós acreditamos que o Brit Hadashah, em hipótese alguma, foi escrito originalmente em grego. Tá? Nenhum dos Talmidim de Yeshua falava grego ou escrevia em grego, no máximo aramaico. Tá? São judeus, hebreus. Tá? Então, depois foi traduzido para o grego e foi distribuído aí, mas o original não é grego, e isso qualquer historiador e pesquisador sério sabe que não é em grego que os escritos foram originalmente transmitidos. Agora, Timóteo, então, ele coloca aqui o verso 4. Agora eu preciso ler o contexto, né? Porque se você olhar o que está na tela, está assim, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. A pessoa recorta um texto desse e faz doutrina. Então, assim, eu posso pegar uma cobra, tiro o couro, né? E eu dou graças pela cobra e vou comer. Eu pego um macaco lá na floresta amazônica, não é? Coloco o macaco dentro de um forno, dou graças e vou comer. Na mentalidade dessas pessoas, é isso que está escrito. Agora sim, esse texto é escrito por um judeu. Você precisa levar em consideração que esse texto está sendo escrito por um judeu, não é? E obviamente que um judeu, quando ele vai falar de criatura, de alimento, ele está falando daquilo que a Kadosh Baruch Hu considera para o povo judeu como alimento. Ele está falando de carne de porco, não está falando de carne de macaco, não está falando de carne de cobra, de rato, nada disso. Só que eu preciso ler o que está escrito aqui, e eu quero que você entenda no aramaico, está assim, ó. Mas o Ruach, Timóteo capítulo 4, verso 1, 1 Timóteo. Mas o Ruach diz claramente que nos últimos tempos alguns deixarão a emuná, que é a fé, e irão atrás de espíritos de engano, e atrás de ensinos de demônios. Estes, com falsa aparência, enganam e falam mentira, e estando cauterizados em sua consciência, eles proibirão, agora eu quero que você leia o verso 3, eles proibirão o casamento e se apartarão de alimentos que Elohim criou para uso, e para ações de graça daqueles que têm a emuná e conhecem a verdade. Então, vamos fazer aqui um parêntese, e eu já quero que você entenda quem são esses enganadores. Está dizendo assim, ó, homens que vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Antes de falar aqui da proibição da alimentação, esses homens vão proibir uma outra coisa. O que eles proibiram, pelo que nós lemos aqui no capítulo 3, no capítulo 4, verso 3, Gabriel? Proibindo o casamento. Agora eu pergunto para vocês aí. No judaísmo, Gabriel, no judaísmo nós proibimos alguém de casar? Não. Algum líder religioso do judaísmo, um rabino, um moré, ou um kohen, na época do Beit HaMikdash, é proibido de casar? Não. Agora, faz uma análise aí comigo. Qual é a única religião no mundo que proíbe os seus sacerdotes de casar? Analisa comigo. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta. Qual é? É o judaísmo? É o judaísmo com testemunho de Yeshua? Shaul Rachalia está dizendo aqui a Timóteo que o Ruach revelou para ele que nos últimos dias, né, eles deixariam a verdadeira fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores, proibindo o casamento. Ué, a Kadosh Baruch Hu, que determinou o casamento dizendo não é bom que Adão esteja só, vamos fazer para ele uma
ajudadora idônea que esteja com ele, e criou Havá e trouxe para ele. Então, quem é que estabeleceu o casamento? A Kadosh Baruch Hu. Então, se eu proíbo o casamento, eu estou indo contra quem? Contra a Kadosh Baruch Hu. E o que mais vai acontecer? Eles vão proibir alimentos que Elohim criou para uso. O que estava acontecendo, né, que Shaul Hachalia já estava vendo aqui, era que algumas pessoas iriam introduzir, né, proibições de alimentação, já nesse contexto aqui, ou seja, proibindo as pessoas de comer carne, ou seja, obrigando que as pessoas tivessem uma alimentação vegetariana. E, calma aí, estou dizendo que é errado a pessoa ter uma alimentação vegetariana. Eu só não posso dizer que quem come carne, obviamente que eu estou falando carne de animal kasher, está em alguma transgressão, porque a Torá permite que o homem coma carne. E se você tem a Peshita e você for olhar nas notas de rodapé da Peshita, você vai ver que está escrito assim, ó, Shaul está tecendo uma crítica aos grupos ascéticos, pois as facções mais radicais proibiam o casamento, bem como alimentos considerados lícitos segundo a Torá. A mesma questão é discutida por Shaul em Romanos 14, sobre as espécies de animais lícitos e ilícitos ao consumo humano, conforme Vaikra, capítulo 11, o livro do Levítico, capítulo 11. Já que ele citou aqui, então eu vou ler com vocês também Romanos, né? Romanos, capítulo 14. Vamos lá, é um outro texto que é utilizado, né? As palavras de Shaul sendo muito distorcidas como sempre. Então vamos lá. O que está sendo aqui discutido em Romanos? Vamos lá. Romanos, capítulo 14, o verso 1. Ora, o que é fraco na emuná, deem-lhe a mão, e não esteja divididos em seus pensamentos. Verso 2. Porque quem acredita que pode comer de tudo, mas o que é fraco come apenas vegetais ou legumes. Agora, veja que o que Shaul está tratando aqui, qual que é o contexto? Eles estão tratando de comer carne kasher e não comer carne kasher, ou seja, ter uma dieta vegetariana. Esse é o contexto, não é? Então, nos próximos versículos, Gabriel, se ele disser assim, ó, que quem come, come para o Senhor, e quem não come para o Senhor, nós estamos falando dentro do contexto, nós estamos falando de carne de porco, carne de rato, carne de cobra. É disso que nós estamos falando? Esse é o contexto, Gabriel? Não. Qual é o contexto? Você que está nos assistindo, escreve aí, qual que é o contexto? O contexto é o quê? Comer carne ou ser vegetariano. Esse é o contexto. E óbvio que um judeu escrevendo, ele está falando de qual carne? Carne do que é imundo? Obviamente que não. O contexto aqui é a carne kasher e a carne que a pessoa não quer comer a carne, então ele vai ser um vegetariano. Esse é o contexto, né? E ele vai dizer assim, ó, o verso 3, e aquele que come não deve tratar com desprezo aquele que não come, e aquele que não come não deve julgar o que come, porque Elohim recebeu. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Nós estamos falando aqui de carne kasher, que eu posso comer, mas eu posso ter uma opção de não comer carne, né, de ter uma vida vegetariana, mas eu não posso fazer disso o quê? Uma doutrina religiosa. E esse era o problema que Shaul estava criticando aqui, porque isso havia se tornado uma doutrina religiosa. Agora, quer ver um outro texto que as pessoas mandam para nós? 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 25. O Gabriel vai procurar, eu vou procurar aqui também na Peshita. Para quem não sabe, Peshita é o Brit Hadashah, traduzido direto do Novo Testamento, direto do aramaico. Então eu vou pegar aqui Coríntios, né? 1 aos Coríntios, vamos lá. 1 aos Coríntios, vai pôr na tela para vocês aí o capítulo 10. Sim. O comentário que fizeram aqui, então nós vamos ler para vocês. Pode ler, Gabriel, a parte aí tá na tela. 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Olha só, e aí a pessoa pega isso aqui e fala assim, uau, Paulo mandou eu ir no açougue. Agora eu quero que você analise. Se você interpretar isso aqui dentro da ótica de um país lá da Ásia, por exemplo, que come carne de cachorro, tem países na Ásia que come, não é? Tem outros países aí que talvez vai ter carne de rato no mercado, no açougue. Então, se você interpretar dessa forma, com a sua ótica do seu açougue, então eu posso comer carne de porco. Está falando que eu posso ir no açougue porque tem carne de porco. Então, se você estiver na Ásia, onde come carne de cachorro, você pode ir lá comer carne de cachorro porque tem carne de cachorro, não é? Gente,
Quem está escrevendo essa carta aqui é um judeu, não é? Então, vamos lá, vamos entender com a ótica judaica. Então, ok. Diz assim, ó, na Peshita está escrito assim, no verso 25, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25. Tudo que é vendido no mercado, comam sem investigação por causa da consciência. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou ler agora a tradição judaica que me explica esse contexto. Quem não conhece o judaísmo fica perdido. Está assim, ó, 139 aqui eu vou ler. Ó, que está assim, ó, mercado ou mercado de carnes, tá? Que é uma palavra aramaica que aparece no Talmud da seguinte forma. Mekulim, tá? No Talmud, essa palavra mercado tá mekulim, tá? Mekulim, tá? Trata-se de um mercado de carne de propriedade de um goi, de um não-judeu, mas que emprega açougueiros que são judeus. Disto dispõe o Talmud em Shulim 95a, abre aspas. A Guemará observa que o Rabino Yehudá Hanassi está de acordo com esta linha padrão de raciocínio. Como se disse, se há açougues em uma cidade e o açougueiro judeu prepara carne, qualquer carne encontrada na posse de um goi, de um gentio, ou seja, em um açougue de gentio, é permitida. Esta carne é permitida pela seguinte razão: não há preocupação de que a carne não seja kasher, porque o açougueiro judeu não teria entregue a um gentio para vender em seu açougue. Então, tá vendo quando você está dentro do contexto judaico, você entende o que o judeu está escrevendo? Porque Shaul é judeu. O que nós temos no Talmud, um tratado que vai falar, porque o povo judeu está na diáspora há muito tempo. Né? E Shaul mesmo estava na diáspora e vários judeus ao longo da história na diáspora. E na diáspora eu tenho um problema com a alimentação. Por quê? Porque eu só como um animal que é kasher se for abatido de forma kasher. Então o que era comum? Por exemplo, eu vou dar um exemplo vou pegar o exemplo da Friboi, não é? Então se na Friboi, que é um grande frigorífico, você tem lá uma linha específica que tem judeus trabalhando, essa carne é o que, ô Gabriel? Se é um abate judaico. Lícita. Lícita, kasher. Então, é mais ou menos isso. É como se eu estivesse dizendo para você assim, ó, vá num mercado kasher, que tem aí no Higienópolis, a carne vem do frigorífico que o dono não é judeu. Por exemplo, Friboi, o dono não é judeu. Mas quem trabalhou lá para fazer o abate do animal é um judeu. Então, consequentemente, aquele abate feito por um judeu, a carne é lícita, ainda que o dono do frigorífico não seja judeu. Esse é o contexto. E aí Shaul está dizendo o quê? Compre tudo que tem no Mekulim, no mercado de um gentio, mas que o judeu é quem faz o abate da carne. Pode comprar sem problema nenhum. E aí ele vai dizer assim, mas, no verso de número 28, contudo, se alguém disser isto foi sacrificado ou oferecido a ídolo, não coma por causa daquele que denunciou. Porque o que poderia acontecer? E agora eu vou dar um exemplo para você entender. Quem fez o abate é o judeu, a carne é lícita. Então, o judeu pode comer. Só que talvez o dono do mercado que não é judeu, e é um pagão, ele oferece ali o que ele tem dentro do seu estabelecimento a uma idolatria. E aí, o que Shaul está dizendo? Se alguém disser que aquilo ali é idolatria, então não coma, por causa daquele que denunciou. Mas não porque a carne não é kasher, ou porque você pode comer o animal abatido de qualquer forma. Porque se Shaul Hashaliah, não é, tivesse dizendo essas coisas, eu vou dizer uma coisa para você, Shaul Hashaliah seria um herege. Ele teria um problema sério no dia do juízo, diante de Akadosh Baruch Hu, porque ele estaria legislando contra a Sagrada Torá, e ele estaria legislando contra Yeshua HaMashiach. E eu pergunto para você, quem é maior? Yeshua ou Shaul? Quem é maior para você? Yeshua ou Shaul? Yeshua, em momento algum, ele vai falar que você pode comer o que não é kasher. E Shaul Hashaliah também não disse isso.
O problema é que, e aí você precisa entender como que é o processo de tradução, né? Então, os manuscritos gregos, as pessoas vão traduzir, vão colocar suas notas introdutórias, essas notas vão ser acrescentadas como se fossem texto, e aí você tem a confusão, né? Então, nós temos acesso aqui a uma tradução que vem direto do original em aramaico, e fica muito mais fácil de nós entendermos quando nós lemos uma tradução mais sincera, uma tradução mais fiel. Agora eu vou para um outro texto que fala de alimentação também, que é distorcido. Eu acho que até, não sei se está no comentário, põe no próximo para eu ver se está no próximo comentário, se tem alguma coisa. É isso? Não, não está. Pode tirar, pode voltar aqui para a gente. Então vamos lá. Marcos, vamos ler Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo 7. Não, esse. É o do meio que eu É. É o Marcos 7. Marcos 7. Pode pôr na tela, é esse mesmo. 18, 19. Tá. Marcos 7. Pode pôr na tela, o Gabriel vai ler. Marcos 7, o verso 18. Olha só, ele colocou para mim. E disse-lhes, assim também vos estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? O 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Olha só que coisa interessante, né? Então, a pessoa manda esse texto para mim e fala assim, Yeshua disse que tudo que você come quando vai para o ventre é purificado no ventre, né? Então o ventre faz a cacheirização do animal impuro. Errado! Nós precisamos, lembra? Texto, contexto, pré-texto, pós-texto, para entender do que nós estamos falando. Então, eu vou pedir aqui para o Gabriel ler conosco, nós vamos ler aqui na Peshita, Marcos 7, o verso 1 e o verso 2. Está escrito assim, eu vou ler na Peshita, está escrito assim, ó, e reuniram-se em torno dele os perushim e os sofrim, vindo de Jerusalém. Viram que homens dentre os seus talmidim, não eram todos, tá? Estavam comendo pão enquanto as suas mãos não tinham sido lavadas, e reclamaram, porque todos os de Yehudá e os perushim, se cuidadosamente não lavarem suas mãos, não comem, porque guardam a tradição dos anciãos. E o que vem do mercado, exceto se for lavado, eles não comem. E há muitas outras tradições que receberam para observar, como a lavagem de copos, potes, vasos de bronze e camas. Então, o que os perushim e os soferim estão dizendo aqui? Rabi, Yeshua, por que alguns, não são todos, dos seus talmidim não estão lavando as mãos para comer pão? Então, qual que é o contexto do Gabriel? Lavar a mão para comer pão. Então, quando nós vamos comer pão, nós fazemos uma cerimônia chamada Netlat Yadai, a lavagem das mãos, não é? Então, nessa lavagem das mãos, nós lavamos as mãos 3 vezes, não é? E depois nós vamos pegar o pão com a mão e comer o pão. Obviamente que esse contexto, essa tradição, ela está embasada numa cultura onde você come com a mão, não existia talher como hoje, né? Então imagina que você está no mercado, está na rua, e você chega em casa, você ia lavar suas mãos e depois você ia comer. Você vai comer uma fruta, você lava antes. Esse é o contexto, né? E essa tradição não é uma tradição ruim, não. Essa tradição é uma tradição boa, obviamente, que preserva pela higiene. O problema é que essa tradição estava sendo colocada como uma questão de pureza espiritual, né? E eu posso colocar como saúde, mas não pureza espiritual. Então, isso é que Yeshua vai discutir. Então, dentro desse contexto, aí agora eu vou ler o que Yeshua está dizendo. E aí no verso 18, vamos ver na tradução do aramaico como é que está. Disse-lhes então, vocês também são ignorantes? Não sabem vocês que todas as coisas que de fora entra em um filho do homem não é capaz de contaminá-lo? Agora vamos lá. Dentro de qual contexto, Gabriel? Da lavagem das mãos. De comer pão sem ter lavado as mãos. Não é? Porque não entra no seu coração, mas em sua barriga e é lançado fora em excreção. O que purifica todo o alimento. Ou seja, é uma pergunta que ele está fazendo. O restante do texto que na sua Bíblia tem, nos originais em aramaico não existe.
tornando todas as comidas puras. Isso não está escrito. E aqui eu vou pegar uma nota da Bíblia Peshitta, está assim, ó. Algumas traduções para a língua portuguesa acrescentam a frase do tipo: ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos. Isso está na Bíblia King James. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Isso está na Almeida Revista e Atualizada. Porém, literalmente, essas duas cláusulas não existem nos manuscritos gregos, texto Receptus e texto bizantino, códices sanaíticos, vaticanos, alexandrinos, Basai e muitos outros aqui. Isso não existe no texto. Isso é acréscimo. Está acrescentado, não tem nos originais. Não é? Trata-se de um acréscimo feito por tradutores cristãos, cujo objetivo é tentar provar que Yeshua aboliu leis alimentares da Torá. Tá? Então, assim, isso não está no original. Né? Não tem no original. Isso é acréscimo. É que nem a sua Bíblia aí. A sua Bíblia não tem assim o texto, aí tem assim a epígrafe, que é o título. Né? O título é Bíblia? Não. O título foi a pessoa que fez a edição da Bíblia e colocou. Aí o que acontece? Depois alguém pega essa Bíblia sua com título e vai traduzir para um outro idioma e acha que o título é Bíblia e traduz o título junto. É o que aconteceu e por isso que a sua Bíblia está assim, uma coxa de retalhos. Né? Mas, Baruch Hashem, que nós temos acesso a outras fontes, como o aramaico, e aí através dessas fontes a gente tem um conhecimento mais detalhado de como os textos estão escritos na sua verdade. Não é? Agora eu vou ler também... Vamos lá, Matitiahu, capítulo 15, é o mesmo contexto. Então eu queria ler com vocês, Matitiahu, capítulo 15. Tá escrito assim, ó, mesmo contexto, verso 2. Porque os seus talmidim transgridem as tradições dos anciãos e não lavam suas mãos quando comem pão. Então do que nós estamos falando aqui, Gabriel? Lavar as mãos pão. E aí no verso 15, depois que Yeshua dá todo aquele sermão, no verso 15, Kefa vai dizer assim, ó, respondeu Shimon Kefa e disse-lhe, meu senhor, explique-nos esse drachá, essa comparação, essa parábola. E aí Yeshua vai começar a explicar para ele. E o verso 20, depois ele dá a explicação, ele vai dizer assim, ó, estes são pecados que impurificam, ou seja, adultério, fornicação, um monte de coisas lá que ele falou. Um filho do homem. Porém, se um homem come enquanto suas mãos não foram lavadas, não está impuro. Então, qual é o contexto que nós estamos tratando aqui, Gabriel? Comer sem lavar as mãos. Então, assim, pegar esse texto para falar que Yeshua tornou todos os alimentos puros, e nisso inclui as coisas que a Torá proíbe, se Yeshua tivesse feito isso, ele não podia ser Mashiach. Por quê? Porque o Mashiach tem que vir para fazer o que com a Torá? Confirmar, cumprir, planificar. E jamais contrariar a Sagrada Torá.